Ela me traiu, mas eu propus poliamor ao invés de divórcio. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, e preciso contar uma história que vai fazer muita gente me chamar de louco, idiota ou até pior. Mas sinceramente, já passei do ponto de me importar com julgamentos. O que vou contar aqui é algo que nunca compartilhei com ninguém além do meu terapeuta, e preciso tirar esse peso do peito. Esta é minha confissão. Sou casado com Cláudia há 9 anos. Ela é do Ceará, uma mulher incrível que conheci numa conferência de tecnologia em Fortaleza. Eu estava lá representando minha empresa de software, ela estava começando sua carreira como designer gráfica. A conexão foi instantânea, daquelas que você sente no estômago. 3 meses depois, ela se mudou para São Paulo para ficar comigo. 1 ano depois, estávamos casados. Os primeiros anos foram mágicos. Cláudia era tudo o que eu sempre quis numa parceira, inteligente, criativa, engraçada, apoiadora dos meus projetos malucos. Construímos uma vida juntos, um apartamento bonito na Vila Madalena, 2 gatos, planos de eventualmente ter filhos. Eu trabalhava muito, ela frelava como designer enquanto tentava estabelecer sua própria marca. Éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. A mudança começou há cerca de 2 anos. Cláudia entrou para um coletivo de artistas, começou a frequentar mais eventos, vernissagens, festas do meio criativo paulistano. Eu sempre incentivei, achava importante ela ter seu círculo social próprio, seus interesses além do nosso relacionamento. Trabalhava até tarde com frequência, então fazia sentido ela ter sua vida social ativa. Comecei a notar pequenas mudanças. Ela ficava mais tempo no celular, sorria para a tela de um jeito que não sorria para mim há tempos. Chegava em casa mais tarde, às vezes um pouco alterada, falando sobre conversas profundas que teve com pessoas do coletivo. Quando eu perguntava detalhes, ela era vaga, dizia que eu não conhecia as pessoas, então não faria sentido explicar. A desconfiança começou a roer por dentro, mas eu lutava contra ela. Confiança era a base do nosso relacionamento, sempre foi. Não ia me tornar aquele cara inseguro que fica checando o celular da esposa, fazendo interrogatórios. Então engoli a ansiedade e continuei confiando. Até que veio aquela noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira, eu tinha voltado cedo de uma viagem de trabalho. Ia ser surpresa, queria chegar em casa e preparar um jantar romântico para nós dois. Cláudia não estava esperando eu voltar até sábado à tarde. Quando abri a porta do apartamento, escutei vozes vindo do quarto. Meu coração disparou. Por um segundo, pensei que poderia ser a TV, mas reconheci a voz dela, baixa, íntima. E uma voz masculina que não conhecia. Não fiz barulho. Caminhei pelo corredor como um fantasma, cada passo pesando 1 tonelada. A porta do quarto estava entreaberta. E lá estava minha esposa, sentada na nossa cama, com um cara que eu nunca tinha visto. Eles estavam vestidos, graças a Deus, mas a intimidade entre eles era inegável. Ela estava com a cabeça apoiada no ombro dele, ele passava a mão no cabelo dela de um jeito que era claramente familiar. Empurrei a porta e os dois pularam como se tivessem levado um choque. Daniel, Cláudia ficou branca. Você não devia estar em São Paulo hoje. O cara se levantou rapidamente, claramente desconfortável. Era mais novo que eu, cabelo comprido, tatuagens nos braços, aquele visual de artista alternativo. Quem é esse? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mas era calmaria antes da tempestade. Daniel, eu posso explicar, isso não é o que parece. Então explica. Explica o que um estranho está fazendo no nosso quarto, na nossa cama, com você. O cara tentou falar, olha, cara, eu não sabia que era assim, ela disse que vocês tinham um acordo. Cala a boca, Cláudia se virou para ele. Rafael, por favor, vá embora. Rafael. Agora o cara tinha nome. Ele pegou a mochila dele e saiu correndo do apartamento, me evitando com os olhos no caminho. Quando ficamos sozinhos, o silêncio foi ensurdecedor. Cláudia estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu estava paralisado, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Quanto tempo? Foi tudo o que consegui perguntar. Daniel. Quanto tempo, Cláudia? 4 meses. 4 meses. 1/3 de 1 ano. 16 semanas de mentiras, de beijos falsos quando chegava em casa, de eu te amo vazios. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me segurar no batente da porta. Como você pôde? Não era raiva na minha voz, era pura decepção. 9 anos juntos. 9 anos, Cláudia. Ela se aproximou, tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Não me toca. Não agora. Desculpa, 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 ela repetia como um mantra. Eu não queria que fosse assim, eu não queria te machucar. Mas machucou. Me machucou de uma forma que eu nem sabia ser possível. Saí do quarto, fui para a sala, precisava de espaço para respirar. Ela me seguiu, desesperada.
Daniel, por favor, deixe eu explicar. Não foi planejado, aconteceu e eu fiquei confusa, não sabia como te contar. 4 meses, Cláudia. Você teve 4 meses para me contar. Mas preferiu continuar mentindo, continuar me enganando, continuar fazendo eu parecer um idiota. Ela caiu no sofá, soluçando. Eu te amo, Daniel. Eu amo você de verdade. O Rafael é diferente. Não é a mesma coisa. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim não é a mesma coisa? Você e eu temos história, temos uma vida construída juntos. Você é meu marido, meu parceiro, meu melhor amigo. O Rafael, ele é outra coisa. É intenso, é diferente, mas não substitui você. Sentei na poltrona, longe dela, tentando entender aquela lógica. Você está me dizendo que quer ficar com os dois? Ela limpou as lágrimas, pareceu pensar na resposta. Eu não sei o que quero, Daniel. Só sei que não quero te perder. Mas também não consigo simplesmente terminar com o Rafael e fingir que nada aconteceu. Você está falando sério agora? Você me trai por 4 meses e quer que eu aceite dividir você com outro cara? Não é dividir, não é assim tão simples. Então como é, Cláudia? Me explica, porque eu sinceramente não estou entendendo. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você já ouviu falar de relacionamentos não monogâmicos? Olhei para ela sem acreditar. Você está sugerindo poliamor agora? Sério? Não estou sugerindo nada, só estou tentando te fazer entender o que sinto. Eu amo você, Daniel. Mas também desenvolvi sentimentos pelo Rafael. E sei que sou egoísta, sei que sou absurdo, mas é a verdade. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Minha mente estava um turbilhão. Parte de mim queria gritar, mandar ela para bem longe, pedir o divórcio ali mesmo. Mas outra parte, uma parte estranha e inesperada, estava curiosa. Não pela proposta em si, mas pelo que aquilo revelava sobre nosso relacionamento. Você está infeliz comigo? Perguntei finalmente. Não. Não é isso. Eu sou feliz com você, nossa vida juntos é boa. Mas, sinto que falta algo. Uma intensidade, uma paixão que a gente tinha no começo e que foi se perdendo. E esse Rafael te dá isso? Ela hesitou, mas concordou. Sim. Ele me faz sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Mas não é só físico, Daniel. É emocional também. Ele me entende de uma forma diferente, compartilhamos interesses artísticos, visões de mundo. Então eu não sou suficiente. Não é sobre ser suficiente. É sobre ser diferente. Vocês são pessoas diferentes, preenchem necessidades diferentes. Levantei da poltrona. Preciso de tempo, Cláudia. Preciso pensar sobre tudo isso longe de você. Você vai para onde? Para um hotel. Vou ficar alguns dias fora, processar tudo isso. E você também precisa pensar no que realmente quer, porque essa história de querer os dois não vai funcionar assim tão facilmente. Peguei algumas roupas, documentos, e saí do apartamento sem olhar para trás, ignorando os pedidos dela para eu ficar e conversarmos mais. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Fiquei num hotel próximo ao escritório, trabalhando como um robô durante o dia e me afogando em pensamentos à noite. Conversei com meu melhor amigo, Rodrigo, que ficou horrorizado com a situação. Mano, ela te traiu. Ponto. Não tem essa de poliamor, é desculpa para continuar tendo bolo e comendo também. Você merece coisa melhor. Mas algo dentro de mim não estava tão certo. Comecei a pesquisar sobre relacionamentos não monogâmicos, li artigos, assisti vídeos, entrei em fóruns. E descobri que era um universo muito mais complexo do que eu imaginava. Não era sobre traição consentida ou falta de caráter. Era sobre uma forma diferente de amar, de se relacionar, de entender compromisso. Pessoas que praticavam poliamor ético falavam sobre comunicação radical, transparência total, compersão, a capacidade de sentir felicidade com a felicidade do parceiro mesmo que seja com outra pessoa. Obviamente, o que Cláudia fez não foi poliamor ético. Foi traição, pura e simples. Mas a proposta dela, por mais egoísta que parecesse inicialmente, abriu uma porta mental que eu não sabia que existia. Comecei a me questionar por que a monogamia é a única forma aceitável de relacionamento. Por que amamos múltiplas pessoas na nossa vida, amigos, família, mas quando se trata de amor romântico, temos que escolher apenas uma? Seria possível amar mais de uma pessoa sem que isso diminuísse o amor por nenhuma delas? Quanto mais eu pensava, mais percebi algo sobre mim mesmo, e minha dor não vinha tanto de ela estar com outro cara, mas sim das mentiras. Se ela tivesse sido honesta desde o início, se tivéssemos conversado sobre isso como adultos, talvez a situação fosse diferente. Estava considerando algo impensável. Estava considerando a proposta dela.
Depois de uma semana, marquei um encontro com Cláudia num café neutro. Ela chegou com olheiras profundas, claramente não tinha dormido direito também. Obrigada por aceitar me ver, ela começou com a voz trêmula. Pensei muito sobre o que você disse. Sobre relacionamentos não monogâmicos, sobre o que você sente. Vi esperança nos olhos dela. E cheguei a uma conclusão: você me traiu, Cláudia. E isso é inegável. Você mentiu, você escondeu, você quebrou minha confiança. E isso dói de uma forma que você provavelmente nem imagina. Ela baixou os olhos, envergonhada. Mas, continuei, também percebi algo. Percebi que minha dor vem mais da traição do que do ato em si. E isso me fez pensar se talvez, só talvez, exista uma possibilidade de explorarmos isso de forma diferente. Ela me olhou confusa. Como assim? Estou disposto a considerar um relacionamento aberto. Mas com condições muito claras e não negociáveis. Você está falando sério? Completamente. Mas escuta bem o que vou dizer. Primeiro, você termina com o Rafael. Imediatamente. O que aconteceu entre vocês foi construído em cima de mentiras e traição. Se vamos tentar algo diferente, precisa ser do zero, com honestidade. Ela ia protestar, mas levantei a mão. Segundo, vamos fazer terapia de casal. Vamos entender por que chegamos nesse ponto, vamos trabalhar nossa comunicação, vamos reconstruir a confiança que você destruiu. E só depois disso, se ainda fizer sentido, exploramos a possibilidade de um relacionamento não monogâmico. Terceiro, regras claras. Transparência total. Nada de esconder, nada de mentir. Se você sair com alguém, eu quero saber. Se desenvolver sentimentos por alguém, eu quero saber. Comunicação radical ou isso não funciona. E quarto, isso vale para os dois lados. Se vamos abrir o relacionamento, abre para mim também. Não vai ser você tendo liberdade enquanto eu fico esperando em casa. Cláudia estava processando tudo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você realmente está disposto a tentar isso? Não sei se estou. Mas estou disposto a considerar. Porque percebi que te amo o suficiente para pelo menos tentar entender essa parte de você. Mas Cláudia, se houver uma mentira, uma omissão, qualquer coisa que quebre essas regras, acabou. Sem segunda chance, sem conversa. Acabou. Eu aceito. Aceito todas as condições. Daniel, você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Significa que eu sou louco. Mas também significa que ainda acredito em nós, de alguma forma torta. Nos dias seguintes, Cláudia terminou com Rafael. Aparentemente ele não levou bem, mas era problema dele, não meu. Começamos a terapia de casal com uma psicóloga especializada em relacionamentos não tradicionais. As sessões eram intensas. Cláudia teve que encarar a gravidade do que fez, a dor que causou, as consequências das mentiras. Eu tive que encarar minhas próprias inseguranças, meus medos, minha necessidade de controle. A terapeuta, doutora Marina, foi fundamental. Ela não julgou, não tomou lados, apenas nos guiou através das conversas difíceis. Daniel, por que você está realmente considerando isso? Ela me perguntou numa sessão. Porque percebo que amo a Cláudia mais do que odeio o que ela fez. E porque talvez, só talvez, esse seja um caminho para entendermos melhor um ao outro. E você, Cláudia? Por que isso é importante para você? Porque sinto que a monogamia me sufoca. Sinto que posso amar de formas diferentes sem que isso diminua meu amor pelo Daniel. E quero a oportunidade de explorar isso honestamente, não nas sombras. Foram meses de terapia antes de realmente abrirmos o relacionamento. Meses de conversas, de estabelecer limites, de trabalhar a comunicação. Voltei para casa, mas dormíamos em quartos separados ainda. Estávamos reconstruindo do zero. Quando finalmente decidimos tentar, estabelecemos um protocolo e encontros casuais eram permitidos, mas tinha que haver comunicação antes e depois. Relacionamentos emocionais precisavam ser discutidos abertamente. Saúde sexual era prioridade, sempre com proteção. E mais importante, nosso relacionamento tinha prioridade. Se em algum momento um de nós se sentisse desconfortável, poderíamos pausar e reavaliar. O primeiro teste veio quando Cláudia me disse que tinha conhecido alguém numa exposição de arte e queria sair com a pessoa. Meu estômago embrulhou. A teoria era uma coisa, a prática era outra completamente diferente. Mas respirei fundo e perguntei, e me conta sobre essa pessoa. Ela me contou. Era uma mulher, o que me surpreendeu. Cláudia nunca tinha mencionado atração por mulheres antes. Conversamos sobre o que ela esperava desse encontro, como se sentia, o que isso significava. Tem certeza que está bem com isso? Ela perguntou, vendo minha expressão. Honestamente? Não sei. Mas disse que tentaria, então vou tentar.
Só me manda mensagem durante a noite, para eu saber que está bem. Ela saiu naquela noite e eu fiquei em casa, ansioso, checando o celular a cada 5 minutos. Ela cumpriu o combinado, mandou mensagens, me atualizou. Quando voltou, sentamos e conversamos sobre como foi. Foi estranho, desconfortável, mas também revelador. Percebi que meu medo não era dela estar com outra pessoa, era de ser substituído. E ela me assegurou repetidamente que isso não estava acontecendo. Daniel, você é insubstituível. Você é meu marido, meu parceiro de vida. O que tenho com outras pessoas não tira o que tenho com você. Com o tempo, ficou mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. E então veio o meu turno. Conheci alguém num evento de trabalho. Uma desenvolvedora chamada Amanda, inteligente, engraçada, compartilhava meus interesses em tecnologia. Começamos a conversar e senti uma conexão. Quando contei para Cláudia, vi algo nos olhos dela que reconheci em ciúmes. Pela primeira vez, ela estava do outro lado. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Com ciúmes, ela admitiu. E também me sentindo hipócrita, porque fui eu que pedi isso. Não preciso sair com ela se você não estiver confortável. Ela balançou a cabeça. Não, seria injusto. Só preciso processar meus próprios sentimentos. Conversa comigo sobre ela, me ajuda a entender. E conversamos. Assim como ela fez comigo, abri meu coração sobre o que sentia, o que esperava, como enxergava aquela possível conexão. Quando saí com Amanda pela primeira vez, foi libertador. Não pela companhia dela especificamente, mas porque percebi que podia ser eu mesmo, explorar uma conexão, sem mentiras ou culpa. E quando voltei para casa, Cláudia estava lá, esperando para conversar sobre como foi. Meses se passaram. Cláudia teve alguns relacionamentos casuais, o mais sério com uma artista chamada Júlia que durou 3 meses. Eu continuei vendo Amanda esporadicamente, mas ambos entendíamos que era algo casual, sem pretensões de virar algo mais sério. O relacionamento entre mim e Cláudia evoluiu de formas inesperadas. Nos tornamos mais honestos um com o outro do que jamais fomos. Conversávamos sobre tudo, desejos, medos, inseguranças. A intimidade emocional entre nós ficou mais profunda, mesmo que estivéssemos compartilhando intimidade física com outras pessoas. Mas nem tudo eram flores. Teve noites em que chorei no chuveiro, sentindo ciúmes. Teve vezes em que Cláudia cancelou encontros porque estava insegura. Teve momentos em que questionamos se estávamos fazendo a coisa certa. A terapia continuou sendo essencial. Doutora Marina nos ajudava a navegar cada crise, cada insegurança, cada vitória. Vocês estão fazendo algo muito difícil, ela nos disse numa sessão. Estão desafiando tudo o que a sociedade ensinou sobre amor e relacionamentos. Vão ter recaídas, vão ter dúvidas. Mas o que importa é que continuem se comunicando. Minha família não sabe. Os amigos sabem apenas que resolvemos os problemas do casamento. Só o Rodrigo sabe a verdade, e mesmo assim acha que sou maluco. Cara, você está se enganando, ele me disse uma vez. Isso não é relacionamento aberto, é você tentando segurar uma mulher que claramente quer outra vida. Talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja me enganando, criando uma narrativa para justificar não ter largado ela quando deveria. Ou talvez esteja genuinamente descobrindo uma forma diferente de amar, de se relacionar. A verdade é que não sei. Quase 2 anos depois de descobrir a traição, ainda não tenho certeza se fiz a escolha certa. Tem dias em que acordo e me sinto em paz com nossa dinâmica. Tem dias em que acordo e sinto que estou traindo a mim mesmo. Cláudia hoje diz que sou o amor da vida dela, que nunca imaginou que eu seria tão compreensivo, tão disposto a crescer juntos de formas não convencionais. Diz que nosso relacionamento é mais forte agora do que nunca foi. E em partes, concordo. Conhecemos um ao outro de formas que poucos casais conhecem. Não há segredos, não há máscaras. Somos completamente vulneráveis um com o outro. Mas a ferida da traição original nunca cicatrizou completamente. Tem momentos em que olho para ela e lembro daquele dia, da minha esposa na nossa cama com outro homem. E dói. Mesmo com toda a terapia, toda a comunicação, toda a transformação do nosso relacionamento, aquela memória ainda dói. Me pergunto às vezes se não teria sido mais fácil simplesmente terminar. Divorciar, seguir em frente, encontrar alguém que quisesse o mesmo tipo de relacionamento que eu. Mas então Cláudia ri de algo bobo e eu lembro porque escolhi esse caminho maluco. Porque eu a amo. Simples assim. Amo ela de uma forma que não consigo explicar completamente, que talvez não faça sentido para mais ninguém além de mim. E por esse amor, estou disposto a tentar algo diferente, algo que desafia todas as convenções. Hoje nosso relacionamento é assim, e vivemos juntos, dormimos na mesma cama, planejamos o futuro juntos. Mas também temos a liberdade de explorar conexões com outras pessoas, sempre com honestidade e comunicação.
Ela está atualmente saindo com um músico, algo casual que já dura 2 meses. Eu recentemente conheci uma professora de yoga que me interessa. Conversamos sobre essas pessoas durante o jantar, como qualquer casal conversaria sobre amigos. É estranho? Completamente. É convencional? De forma alguma. Funciona? Na maior parte do tempo, sim. Mas é sustentável a longo prazo? Essa é a pergunta de $1 milhão que não sei responder. O que posso dizer é isto: em propor poliamor ao invés de divórcio não foi aceitar a traição. Foi transformar a traição em uma oportunidade de repensar completamente como eu entendia relacionamentos. Cláudia me traiu. E isso é fato inegável. Ela mentiu, escondeu, quebrou minha confiança de forma brutal. Mas ao invés de deixar aquilo me destruir, escolhi uma terceira opção que nem sabia que existia. Não estou dizendo que minha escolha é certa para todo mundo. Não estou romantizando traição ou dizendo que todo mundo deveria tentar poliamor. Cada situação é única, cada pessoa tem seus limites e necessidades. O que estou dizendo é que existem mais opções do que apenas perdoar e esquecer ou terminar e seguir em frente. Às vezes, existe um terceiro caminho, torto e não convencional, que pode levar a algum lugar interessante. Arrependo-me? Algumas vezes sim, na maioria das vezes não. É complicado, é desafiador, é uma constante montanha-russa emocional. Mas também é honesto, é crescimento, é descoberta. Ela me traiu. Eu propus poliamor. E aqui estamos, navegando águas desconhecidas, sem mapa, sem bússola, apenas com a comunicação e o amor imperfeito que temos um pelo outro. Talvez dê certo. Talvez não. Mas pelo menos estou tentando algo diferente ao invés de apenas aceitar o roteiro que a sociedade escreve para casamentos em crise. Essa é minha confissão. Essa é minha história. E sinceramente, ainda não sei como vai terminar. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado por ter lido toda essa história maluca. Sei que não é convencional, sei que muitos devem estar me julgando agora. E está tudo bem. Deixe seu comentário sincero: o que você faria no meu lugar? Você acha que fui corajoso ou idiota? Já passou por algo parecido? Se essa história te fez pensar, se te tocou de alguma forma, deixe seu like. Ajuda demais o canal a crescer. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque toda semana temos confissões reais que vão fazer você questionar tudo sobre relacionamentos. Compartilhe com alguém que precisa ver isso, talvez ajude alguém que está passando por uma situação similar. E lembre-se, não existe manual para relacionamentos. Existem pessoas tentando fazer o melhor que podem com as situações que a vida apresenta. Nos vemos na próxima confissão. E sejam gentis nos comentários, já estou me julgando o suficiente sozinho.